Questão 66, Enem 2020. A fabricação da bandeira nacional deve obedecer ao descrito na Lei 5.700, de 1º de setembro de 1971, que trata dos símbolos nacionais. No artigo que se refere às dimensões da bandeira, observa-se: para cálculos das dimensões, será tomada por base a largura, dividindo-a em 14 partes iguais, sendo que cada uma das partes será considerada uma medida ou módulo. Os demais requisitos dimensionais seguem o critério abaixo. Primeiro, o comprimento será de 20 módulos. Segundo, a distância dos vértices do losango amarelo ao quadrado externo será de 1 módulo e 7 décimos. E terceiro, o raio do círculo azul no meio do losango amarelo será de 3 módulos e meio. A figura indica as cores da bandeira do Brasil e localiza o quadro externo a que se refere a Lei nº 5.700. Um torcedor, preparando-se para a Copa do Mundo e dispondo de cortes de tecido verde, 180 por 150 cm, e amarelo, quanto baste, deseja confeccionar a maior bandeira nacional possível a partir das medidas do tecido verde. Qual a medida em centímetro do lado do menor quadrado de tecido azul que deverá ser comprado para a confecção do círculo da bandeira desejada? Então, olha só. O tecido verde, ele tem as dimensões de 180 por 150, tá? Então, entendam que isso aqui são 180 de comprimento e 150 para a largura, tá? É claro que você pode virar o tecido e definir como você quiser, mas como a bandeira, o comprimento é maior, é claro que a gente vai usar o 180 para o comprimento, tá? Lá em cima está sendo dito que a largura da bandeira são 14 partes iguais, 14 módulos, e o comprimento da bandeira tem 20 módulos, tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Então, entendam que a gente tem essa parte da bandeira verde aqui, tá? Já está desenhadinho aqui para a gente poder ganhar um tempinho. Você tem que fazer na proporção que está sendo pedida, né, que é de 20 por 14. Então, vou ter que indicar aqui, ó. A gente tem 20 módulos e aqui são 14 módulos. Eu tenho que achar um valor para o módulo que consiga usar a maior parte possível do tecido. E reparem uma coisa, se eu tentasse utilizar o comprimento inteiro da bandeira, o comprimento inteiro do tecido, né, para a bandeira, reparem que o comprimento ele é de 180. Se eu dividir por 20, tá? Se a gente dividir isso aqui por 20, você vai poder cancelar o zero e dividir 18 por 2 vai dar 9, tá? Então, isso aqui seria o nosso M. O M seria 9 centímetros. Repara que eu fazendo 9 vezes 20, obviamente eu vou encontrar o 180. E se a gente multiplicar o 14 por 9, a gente vai encontrar 126 centímetros, que está dentro do valor. Lembra que a gente tem disponível no tecido verde, ó, 150. Então as medidas estão dentro. Então eu estou usando 180 para o comprimento, usando o comprimento inteiro do tecido, e estou usando 126 para a largura, tá? Dito isso, vou destacar aqui que a gente descobriu que o módulo então, que a gente vai utilizar é de 9 centímetros. Vamos olhar para a pergunta agora. Ó. Na pergunta, ele quer saber do tecido azul. O azul é para poder fazer o círculo. Reparem que a informação que tem na questão é que o raio do círculo ele tem uma medida que equivale a 3,5 m, tá? Então, 3,5 m. Então, o que é o raio, para começar, né? O raio é a distância do centro do círculo até qualquer ponto que está nessa volta do círculo, tá? Isso é o raio. Então, eu sei que aqui, ó, eu tenho 3,5. Qual que é a ideia dele comprar um tecido quadrado? Ele vai comprar um tecido quadrado para poder
meio que minimizar a área perdida. Não tem como ir comprar um tecido circular. Seria perfeito você comprar circular. Mas você compra o quadrado, porque o círculo tem essa questão de qualquer ponto tá à mesma distância do centro, e quem tem os lados iguais acaba sendo o quadrado. Tá? Então, olha só. Para a gente poder usar o menor quadrado possível, eu tenho que ter a situação que vocês estão vendo no desenho aí. Repara, ó, o quadrado ele vai ter que tangenciar o círculo, ou seja, o círculo ele vai encostar lá no lado do quadrado, nesses pontos aqui, ó, ele encosta aqui, ele vai encostar aqui embaixo e vai encostar aqui do lado também. Esses são os pontos em que o quadrado tangencia o círculo, tá? E aí, as partes que eu vou perder na hora de cortar são só essas de fora aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. Então você acaba tendo uma perda mínima, tá? Você corta essa parte fora, sobra o círculo ali. Então, olha só. A distância desse ponto azul até esse ponto vermelho aqui em cima é de 3,5, faltou um módulo aqui, né? São 3 módulos e meio, né? A mesma coisa vai valer aqui para baixo, porque o círculo tem essa característica. Qualquer ponto está à mesma distância. Então aqui para baixo também vai ser 3 módulos e meio. De forma que o lado do quadrado vão ser exatamente 2 raios, ou seja, 7 módulos. Como o nosso módulo é de 9 centímetros, 7 vezes 9 vai dar 63 centímetros. Esse vai ser o lado do quadrado que a gente vai utilizar para poder fazer o círculo azul. Alternativa correta, então, vai ser a letra D.